Oi, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula da eletiva, Quem quer ser um milionário, como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Hoje nós vamos falar de um ativo chamado renda fixa. Bom, então o que é a renda fixa? A renda fixa é uma modalidade de investimento onde você já sabe o quanto que você vai ganhar de rendimento no momento que você contrata essa renda. E ela geralmente ela é emitida por bancos, pelo governo ou por empresas, né? Na verdade é um dinheiro que você empresta ou para o governo ou para as empresas e elas te remuneram com um valor de juros e lá no final, quando você resgatar seu dinheiro, você resgata ele com um rendimento, né? Ela é considerada como uma das formas mais seguras de você investir, já que o valor que você vai ganhar ele é determinado na contratação, né? E você é remunerado de acordo com alguns índices, algumas taxas. Eu vou listar aqui para vocês as principais, né? Os principais índices que orientam esse ganho que vocês vão ter. Então, o primeiro deles é a Selic, né? A Selic ela é a taxa básica de juros da nossa economia. A Selic ela é como se fosse o quanto de juros que o governo está disposto a pagar pelo dinheiro que você empresta para ele. Só que essa taxa ela serve de guia para todos os outros investimentos. Né? Investimentos, para quando o banco faz empréstimos também, o que ele te cobra, ele é muito baseado nas variações da Selic. Não que o banco vai te cobrar o valor da Selic, né? Porque o que a Selic vale por ano, o banco te cobra por mês. Mas o que acontece é que se a Selic aumenta, o banco te cobra mais caro nos empréstimos. Se a Selic diminui, ele te cobra mais barato. Por que isso? Porque para o banco, se a Selic sobe e ele continua te emprestando no mesmo valor, para ele não vale a pena, né? Então seria melhor ele investir em um outro título de renda que paga a variação de acordo com a Selic do que te emprestar por um valor mais barato. Ele vai estar ganhando menos. Por isso que a Selic guia esses valores, né, que o banco cobra quando te empresta um dinheiro. E da mesma maneira, o banco também vai te oferecer investimentos que tenham rendimentos atrelados à variação da Selic. O banco, o governo, as empresas, né? Então, quando a Selic sobe, você também vai ter rendimentos pagando uma taxa maior, né? A gente tem também o IPCA, que é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice ele mede a inflação. Ele tem alguns critérios que ele utiliza para poder medir a inflação do país. Ele é o índice oficial da inflação aqui no Brasil. A gente ainda tem o IGPM. O IGPM ele é um índice criado pela Fundação Getúlio Vargas e que ele tem uma forma de cálculo diferente do IPCA. Existem investimentos também atrelados ao IGPM, mas o mais comum é você ter atrelado ao IPCA. Hoje em dia, os investimentos de renda fixa para pessoa física, que somos nós, dificilmente você vai encontrar um que esteja atrelado ao IGPM. A maioria deles é atrelado ao IPCA mesmo. A gente também tem uma taxa chamada CDI, né? Na verdade, a taxa se chama DI e o título se chama Certificado de Depósito Interbancário. Então, o que acontece? Pela lei brasileira, o banco ele não pode encerrar o dia com um balanço negativo. Só que é o seguinte, por causa da variação, das oscilações que acontecem durante o dia, às vezes no dia de hoje os clientes sacaram mais dinheiro do que entrou, então você sempre vai ter lá um banco ou outro fechando no negativo. E aí a lei brasileira ela permite uma manobra para poder evitar que o banco seja considerado aí como se estivesse descumprindo a lei. Quando um banco fecha no negativo, ele pode, por exemplo, pegar um dinheiro emprestado com outro banco que fechou no positivo para poder equalizar o saldo do dia dele. E esse dinheiro que ele pega emprestado do outro banco, depois ele tem que devolver, é claro, né? E quando ele devolve, ele vai pagar um juros nisso. E qual que é a taxa de juros que ele paga? É esse CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, né? E essas trocas de dinheiro são diárias, né?
Então o banco demorou um dia com esse dinheiro. Quando ele devolve para o outro banco, ele vai pagar, né, o equivalente a um dia dessa taxa. Interessante que o CDI ele segue bem de perto a Selic, né? Então quando a Selic sobe, esse CDI também sobe, né? E aí o que acontece? Os bancos, eles quando emitem títulos para investimento, eles também costumam emitir títulos baseados no CDI. Então às vezes é 100% do CDI, 120%. Né? Geralmente o que o banco oferece para os investidores é um pouquinho a mais do que a taxa DI, né? Um pouquinho a mais do que o CDI. Né? Bom, então essas são as taxas que vão guiar a rentabilidade que vocês vão ter se investir num título de renda fixa, tá? E quais os tipos de renda fixa que a gente tem? Né? A gente tem a renda fixa que a gente chama de pré-fixada e a renda fixa que a gente chama de pós-fixada. O que é a pré-fixada? É aquela que você contrata, você já sabe o valor exato da taxa. Então, por exemplo, eu compro um investimento, um CDB, por exemplo, que tenha com a rentabilidade de 10% ao ano. Então eu sei que se eu ficar com ele por 5 anos, eu vou receber 10% ao ano de rendimento. Essa taxa não vai mudar, né? E tem o que a gente chama de pós-fixado, que é, por exemplo, um título baseado numa taxa, né? Então você tem CDBs, por exemplo, que fala, eu vou pagar 4% mais a Selic, né? Então o que acontece? Ele é considerado um título de renda fixa, por quê? Porque eu sei que eu vou receber o que a Selic der de valor, de variação. Só que eu não sei exatamente o valor que eu vou receber, porque a Selic pode variar, né? Então a Selic hoje pode estar 20%, mas se lá na frente, quando eu for receber o meu dinheiro de volta, a Selic tiver baixada para 8%, tiver uma média de 8%, eu vou receber os 8%, que foi a média que deu naquele dia que eu fui receber. Por isso que ela é chamada de pós-fixado. Você sabe que você vai receber de acordo com aquela taxa, mas essa taxa pode variar. Então não dá para você saber exatamente quanto de dinheiro você vai receber no pós-fixado. No pré-fixado já dá, né? Bom, e dos investimentos de renda fixa, o mais famoso que tem é a poupança, né? A poupança é uma conta bancária, só que ela tem funções limitadas. Então tem um tanto de transações que você pode fazer por mês, né? E aí, em troca disso, o banco te oferece um rendimento mensal, né? Então a regra da poupança, ela te remunera. Antigamente ela te remunerava com 0,5% ao mês, mais a TR, que seria uma taxa de correção de valores aí para mais ou menos para poder compensar a inflação. Hoje em dia essa regra mudou. Hoje, se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, aí vale essa regra antiga, que a poupança te paga 0,5% ao mês mais a TR. Agora, se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, então a poupança ela te paga 70% da Selic mais a TR, certo? As pessoas hoje em dia dizem que a poupança não vale a pena e realmente das formas como ela está, não vale mesmo, porque a Selic hoje está 2,25% ao ano, né? Então, 70% disso vai cair lá para menos de 2% ao ano, né? E você tem investimentos aí, mora e mora, que estão dando 6, 7, 8% ao ano, né? Então, passou a não valer tanto a pena investir na poupança nessas taxas, né? Bom, a segunda forma mais famosa de investir na renda fixa é o Tesouro Direto. Tesouro Direto é um título que o governo emite para poder arrecadar dinheiro. Então, quando você está comprando um Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. E aí o governo vai te devolver de acordo com uma determinada taxa. Existem 3 tipos de Tesouro Direto hoje em dia, né? Tem o pré-fixado, que é aquele que ele vai te dizer quantos por cento ele paga ao ano, e aí acabou, né? Tem o Tesouro Selic, que ele vai te pagar de acordo com a taxa Selic. Então, se você comprou o título hoje, aí quando o governo for te devolver o dinheiro lá no prazo de vencimento do título, por exemplo, daqui 5 anos o título vence. Quando chegou lá nesses 5 anos, então ele vai te pagar
o quanto que deu de Selic durante esses 5 anos. O quanto que foi o valor médio da Selic durante esses 5 anos. Já o Tesouro IPCA+, ele te paga de acordo com o IPCA e mais uma taxa fixa. Então tem tesouro que fala, vou pagar IPCA mais 5% ao ano. Então o que acontece? Lá no vencimento do título, o governo vai ver quanto que ele tem que te pagar? Ele vai colocar 5% de rendimento em cima do seu dinheiro e mais o quanto que variou o IPCA. Né? Então se o IPCA durante esses 5 anos foi de 20%, então você vai receber o seu dinheiro, mais aqueles 5% ao ano, mais esses 20% de IPCA durante esses 5 anos, certo? Uma outra forma de investimento em renda fixa é o CDB. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, ele é um título de dívida, também é como Tesouro Direto, ele é um empréstimo que você faz. Só que em vez de estar emprestando para o governo, você vai estar emprestando para o banco. Né? Então o banco pega o dinheiro emprestado com você e com esse dinheiro ele empresta para os outros a juros bem mais altos, tira o lucro dele e depois ele te devolve o seu dinheiro com o rendimento que ele combinou com você. O CDB ele pode ser da mesma forma como o Tesouro Direto. Ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado associado a uma taxa, que pode ser a Selic, pode ser o IPCA, pode ser a taxa DI, né, que a gente já viu. A gente também tem a LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário. Esse também é um título emitido pelos bancos. E o dinheiro que eles captam com a venda desses títulos, eles investem no setor imobiliário. Eles emprestam para as construtoras, para as empresas poderem construir os seus imóveis imobiliários para poder vender para outras pessoas. Né? Então, por exemplo, o cara quer construir um condomínio. Então ele vai lá no banco e pega um dinheiro para financiar esse condomínio. E o dinheiro que o banco empresta para ele é o dinheiro que o banco arrecadou vendendo essa LCI para você. Aí o que acontece? O banco empresta para essa construtora, a construtora constrói o prédio, vende os apartamentos, aí conforme vai se pagando esses apartamentos para a construtora vai pagando o banco e o banco vai remunerar você de acordo com o que foi combinado. A LCI também ela pode ser pré-fixada ou pode ser pós-fixada. A LCA ela é o mesmo que a LCI, só que ela é um dinheiro que o banco arrecada e empresta para o setor do agronegócio. Né? E aí, da mesma maneira, o banco combina uma taxa com você, aí você compra esse crédito, e aí o banco pega esse dinheiro que ele arrecadou com você e empresta para o agronegócio. O pessoal do agronegócio depois vai pagando o banco com os juros que o banco cobrou, e o banco vai te pagando com o juro que ele combinou para você. Então, gente, esses aqui são as formas mais simples que tem de você investir em renda fixa. A gente fala que a renda fixa ela é o investimento mais seguro que tem. E é verdade, ela é seguro. Mas isso não quer dizer que ela não tenha riscos. Por exemplo, se você pega um título pré-fixado. Hoje em dia a Selic está em 6%, está querendo chegar a 7%, 8%. Então, tem banco que oferece um pré-fixado até de 13% ao ano. Aí você fala, pô, Selic a 7, 8%, o cara me oferecendo 13% ao ano, então vale a pena, é um excelente negócio, né? Só que é o seguinte, você compra uma LCI com 13% ao ano, com vencimento daqui a 5 anos. Você não pode resgatar essa LCI antes do vencimento, você só vai receber seu dinheiro de volta lá, naquele prazo, com os juros combinados. E aí o que acontece? Digamos que a inflação dispara. E chega a 15, 20% ao ano. Enquanto isso, você está recebendo 13% ao ano de rendimento. Então, o que está acontecendo? Seu dinheiro está perdendo valor. Né? Então, na verdade, apesar do valor do seu dinheiro, o valor nominal do seu dinheiro está aumentando, mas o poder de compra dele diminui. Então, se você colocou lá um dinheiro, você comprou uma LCI e investiu um dinheiro no valor de um carro, zero hoje, então, quando você for sacar daqui 10 anos... como a inflação foi maior do que a taxa que você recebeu, esse seu dinheiro já não vai mais comprar um carro. Né? Então, na verdade, você acabou perdendo dinheiro. Tá? Então, esses são possíveis riscos da renda fixa. Tá? Você ainda tem, por exemplo, o caso das debêntures, que aí você empresta dinheiro para empresas. Né?
E o problema de prestar dinheiro para as empresas é que ela pode te dar o calote, né? E aí você pode acabar ficando a ver navios, né? Então são esses pequenos riscos que existem na renda fixa, só que ela é muito mais segura do que a renda variável, né? A renda variável que a gente vai estudar na próxima aula, né? Você tem investimentos aqui que são garantidos pelo fundo garantidor de crédito, que é um fundo que os bancos têm, que eles juntam dinheiro ali, que se caso um banco que te vender um CDB ou que te vender uma LCI, se esse banco quebrar, se ele te der o calote, esse fundo paga você, paga os seus investimentos, até R$ 200.000 por conta, né? Se tiver até R$ 200.000 de investimento naquele banco, esse fundo ele vai pagar para você esse investimento que você fez, tá? Garantindo aí a sua segurança, tá? Mas tem investimentos que não são garantidos pelo fundo garantidor de crédito, certo? Então tem que tomar esses pequenos cuidados. Mas a renda fixa ela é uma boa ideia assim de investimento, certo? Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu peço que vocês, acabando a aula aqui, deem uma pesquisada. Vai na internet e pesquisa mais a respeito de renda fixa, os tipos de investimento e os riscos e as vantagens que se tem em investir em renda fixa, tá bom? E aí eu vou pedir que vocês, depois de estudar tudo isso, que vocês escolham uma renda fixa na qual vocês investiriam, tá? E aí vocês guardem esse nome para depois vocês me passarem. Bom, gente, então é isso. A gente se vê na próxima aula, então, tá bom? Então, até a próxima.